Boa tarde, Aldenora. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que bom estar com você e com nossos irmãos e irmãs mais uma vez nessa live maravilhosa. Que Deus permita que todos nós possamos continuar firmes e fortes. Gostaria de saber, muito obrigado, Adenora, como é que está a questão do som, da imagem, tá ok? Me dê um retorno, se for preciso ajustar. Cristiane, boa tarde, que bom estar com você. Seja bem-vinda. Então tá certo. Então, Aldenora, vamos continuar. Bom, estamos iniciando mais um trabalho do Centro Espírita 9 de Outubro, a qual nós agradecemos pelo convite, pela confiança de estarmos aqui e, acima de tudo, encontrarmos nesse momento uma ocasião para trocarmos, né, nossas energias, nossas, né, vibrações, sentimentos. Com certeza estamos trocando sentimentos. Que Deus nos abençoe de sempre. E esse mês é especial, né? Esse mês, dezembro, não poderia faltar o olhar, a nossa reflexão para o aniversariante do mês, né? Nosso irmão maior, Jesus. Então, parabéns ao Centro Espírita 9 de Outubro por essa série de live, de conversação sobre o Natal. É dessa forma que nós vamos trazendo para a sociedade uma oportunidade de melhorar, porque no mês de dezembro, com certeza, nós temos um brilho maior fisicamente, por conta do aniversário e uma tradição que nós temos de iluminar nossas casas, as vias públicas. Certamente o planeta fica mais colorido, mais iluminado, mas nós que já temos uma visão um pouco mais profunda, sabemos que essa iluminação não se faz presente somente na parte material. Com certeza, no mês de dezembro, o planeta como todo ilumina-se espiritualmente. Por quê? Porque as pessoas, mesmo tradicionalmente, sem ter muito conhecimento, mas falam mais sobre Jesus, pensam mais em Jesus, agem mais seguindo os seus ensinamentos. Então isso só traz um benefício para todos nós, não só fisicamente, mas muito mais espiritualmente. Então nós agradecemos a Deus, né, por essa oportunidade, por tudo aquilo que Ele nos concede, e vamos fazer a nossa prece para dar início mais a esse trabalho com a graça de Deus. Então que possamos em nossas mentes, nossas vibrações, como eu disse, nossos pensamentos, a Deus nosso Pai, e dizermos: gratos, ó Pai, estamos todos nós por essa maravilhosa oportunidade de nos encontrar nesse planeta que nos serve de escola, de hospital, de lar. Que todos nós possamos perceber no dia a dia a importância de estarmos aqui nessa oportunidade maravilhosa. Abençoa a todos nós, espíritos encarnados, mas também os nossos irmãos e irmãs que já retornaram à pátria espiritual. Abençoa, Senhor, a todas as casas, os templos, que são pontos de luz nesse planeta, em especial o Centro Espírita 9 de Outubro.
Que Deus, na sua infinita bondade, permita que cada vez mais possamos ter oportunidade de estudos como este. Que Deus nos abençoe de sempre. Bem, para aqueles que talvez possam não me conhecer, meu nome é Rivaldo Pinheiro. Estou aqui representando a Comissão Estadual do Espiritismo, que trago um abraço de todos aqueles que a fazem, mas também o Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto, que também manda um abraço a todos os nossos irmãos e irmãs. Bom, o tema da tarde de hoje traz para todos nós uma grande e maravilhosa reflexão. Temos aqui Jesus, nosso modelo e guia. E já que o tema já traz, falarmos sobre o nosso irmão maior, que muito nos alegra, eu escolhi o livro Pão Nosso, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a lição 62, que tem como título Jesus para o Homem. E começamos assim, essa lição. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. É uma mensagem de Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 8. E nós temos como lição o começo da seguinte forma. O mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do velho santificante ao angustiado silêncio. Me desculpem, vou repetir essa frase. Do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Belíssima mensagem, não é isso? Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Todos nós. Com essa última frase, nós sentimos a força que sempre será o amor de Jesus para todos nós. Humilhou-se para que nós pudéssemos ser elevados. Que amor magnífico é este? Que sacrifício nós temos desse nosso irmão maior. E é importante nós percebermos que há mais de 2000 anos nós tivemos justamente esse seu sacrifício por todos nós, estando aqui junto de todos nós. Mas Paulo já nos dizia, veja só, naquela época, que Jesus foi, é e sempre será. E hoje, mais de 2000 anos, nós continuamos a dizer e a afirmar. Ele continua sendo. Ele não foi morto na cruz.
O que ele fez, continua a realizar. E é dessa forma que nós nos sentimos felizes quando relembramos justamente esse seu entrar, né, nas nossas vidas mais diretamente, né, com a sua encarnação. Não reencarnação, mas sua encarnação. Por uma necessidade nossa, não dele, mas por conta da nossa necessidade, ele se predispôs a chegar muito, mas muito mais próximo de nós, para nos trazer justamente a mensagem grandiosa de amor do nosso Pai Celestial, cujo, digamos, as pessoas, né, nós talvez em alguns momentos estávamos lá, achávamos que Deus é aquele Pai vingativo, né, aquele Pai que teria ira, e dessa forma nos afastamos dele, com medo até por termos essas informações. Mas Jesus veio nos mostrar que não, de forma alguma. O nosso entendimento é que Deus é um Pai de amor. E como filhos que nós todos somos, nós recebemos essa dádiva maravilhosa. Então, diante disso, vamos refletir. Como disse o início, né, o título da nossa palestra hoje é Jesus, nosso modelo e guia. E é importante nós refletirmos não somente, e às vezes a gente, no mês de dezembro, a gente se alegra muito, conversamos, trocamos ideias sobre a maravilha que é esse nosso irmão maior, né? Tudo aquilo que ele nos trouxe, o seu amor, nós falamos muito sobre isto. Mas hoje, eu gostaria de trazer uma reflexão que nós pensássemos bastante o que tudo isso está fazendo na nossa vida. A partir do momento que nós sabemos, que nós recebemos essa informação, que nós somos levados a receber essa notícia maravilhosa. Afinal de contas, o que se passa na nossa cabeça, no nosso íntimo, a partir desse conhecimento? Então, que nós possamos refletir bastante sobre isso. E vamos pedir a ajuda de vocês para que a gente caminhe igualmente, no mesmo pensamento, com as mesmas ideias. Então vamos seguir com calma, tá certo? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é até trabalhar esse título, né? Nós recebemos essa mensagem, né? Jesus, nosso modelo e guia, que está no Livro dos Espíritos, na pergunta 625. E a pergunta 625 que Kardec fez ao Espírito de Verdade é a seguinte: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Desde aquela época, e até hoje nós encontramos isso na sociedade, e é algo natural do homem ele se espelhar em exemplos, em, digamos, pessoas que nos mostram algo de bom, que nós achamos bom. Então, na sociedade nós vemos isso. Inclusive, infelizmente, nós encontramos pessoas que até inclusive chegam ao ponto de passar dos limites com relação a esse olhar. Tudo bem que você, né, possa olhar com carinho para uma pessoa, que bom, fulano dá um exemplo, fulano faz tantas coisas boas, eu preciso, né, seguir, né, vermos a maneira como ele faz, tudo bem, normal, natural. Mas aí acontece, muitas vezes algumas pessoas passam do limite, e nós vemos isso na sociedade, quando jovens, né, pessoas adultas inclusive, para, né, olhar, né, com admiração para aquela pessoa, aquele modelo,
elas chegam ao ponto de querer ficar iguais, né? Totalmente iguais, no sentido físico, no sentido material. E aí recorre justamente a cirurgias para que seu corpo sejam transformados, né, modificados, para que tenha a aparência daquelas pessoas que, né, daquela pessoa que aquele jovem que ela admira. E isso é um extremo. E o Evangelho vem nos fazer refletir de maneira clara, não sobre justamente esses modelos que nós estamos a ver na sociedade, né, que nós admiramos, mas um modelo maior do que todos eles. A pergunta é: qual o tipo mais perfeito? Então, nós temos isso. Então, saindo do patamar material, né, daquilo que nós conhecemos, qual é o ser, né, mais perfeito que passou aqui na Terra, que Deus nos enviou? A resposta da espiritualidade foi simples, curta, com uma só palavra: Jesus. Então Jesus é o ser mais perfeito que nós tivemos, né, conhecemos, e temos ele por conta disso, ou seja, pelo que ele já nos mostrou. Não é somente o que a espiritualidade está nos dizendo, né, mas é naquilo que nós já lemos, naquilo que nós já recebemos de informações do que ele fez, do que ele nos falou. E aí nós vamos ver como é que estamos com isso. Se Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, a pergunta que nós podemos fazer agora é a seguinte: como é que nós estamos com isso? Que ele é para a humanidade nosso guia e modelo, nós já sabemos que ele é. Mas o que isso representa na nossa vida? Quando nós recebemos essa informação que Jesus é o nosso modelo, isso muda o que na nossa vida? Quando recebemos a informação que ele é o nosso guia, isso muda o que na nossa vida? No nosso dia a dia. Na próxima semana, por exemplo, vai nos mudar em quê? No dia a dia, na nossa vida diária. É essa reflexão que eu gostaria que nós fizéssemos nesse começo. E para isso, nós poderíamos ver justamente dentro das informações, é importante a gente ver isso, do que traz, né, uma obra maravilhosa que é o nosso dicionário, o que seria modelo. E aí nós temos a informação: pessoa que pela sua perfeição são apontadas como dignas de se imitarem, de servirem de exemplo. De servirem de exemplo. Então, está dentro daquilo que nós conversamos. Nós temos Jesus não só modelo e guia materialmente falando, mas isso é na condição espiritual. Vejam só. Quando alguns anos atrás nós chegamos à doutrina espírita e começamos a receber essas informações maravilhosas, nós vamos, eu acredito que todos nós vamos recebendo as informações de forma gradual. Nós não recebemos tudo de uma vez, de forma gradual. Então, muitas vezes, em algumas ocasiões, vão surgindo algumas dúvidas, né, algumas incertezas, e começamos a fazer questionamentos. Então, um dos questionamentos que eu fiz, justamente no início, quando eu comecei a conhecer a doutrina espírita, foi justamente isso. Que eu tive essa maravilhosa oportunidade de receber. Não, Jesus é o nosso guia, né? O nosso modelo. Mas aí, diante do que eu já tinha recebido no passado, antes de chegar à doutrina espírita, eu tinha recebido a informação de que Jesus era o Filho de Deus, né? De forma especial, diferente de todos nós. Ele teria sido criado já perfeito. Então veja só, eu comecei a duvidar, mas puxa vida, se ele é um modelo e nosso guia,
como é que eu posso tê-lo como modelo? Como é que eu posso ter como guia aquele que foi criado diferentemente de mim? Como é que eu posso alcançá-lo? Como é que eu posso fazer o que ele faz se eu não tenho a mesma condição que ele tem? Vejamos só. Mas aí, né, claro, evidente, a doutrina espírita vai nos esclarecendo depois de um tempo. Eu fui convidado para estudar uma obra maravilhosa, um livro chamado A Caminho da Luz, também de Emmanuel. Uma obra magnífica, que nos traz justamente toda a informação que nós precisamos ter a respeito da formação da Terra e de como nós, né, surgimos. Resumindo, para que a gente possa, né, aproveitar o tempo, no começo, Emmanuel nos informa que quando estava se formando o sistema solar, havia ali um grupo de espíritos, espíritos denominados espíritos crísticos, porque já tinham atingido o patamar maior. Eram espíritos que já se encontravam, né, onde nós queremos encontrar, na felicidade. E eles estavam ali justamente dando continuidade às obras de Deus. Eles estavam formando, né, o sistema solar, né, tudo aquilo que estava, né, sendo criado naquela ocasião. Espíritos perfeitos que eram, estavam fazendo perfeitamente. E nos conta essa obra que eles, até então, até agora, onde nós temos notícia, esse grupo de espíritos só tinham se reunido 2 vezes. Né? Eles tinham se reunidos para conversar, para trocar ideias, para trocar conhecimentos por 2 vezes. A primeira, justamente quando, na formação daquele sistema, do sistema solar, do nosso sistema solar, eles estavam para organizar, decidirem a formação de um novo planeta, que chamaria Planeta Terra. E, inclusive, né, agora reforçando, nós não falamos antes, mas reforçando, um dos membros desse grupo de espírito estava justamente o nosso irmão maior, Jesus. E decidiram, né, que justamente Jesus seria aquele que iria organizar a formação do planeta Terra. E justamente por isso, ele foi denominado governador desse planeta. Foi quando justamente ele, né, conclamou os nossos irmãos espirituais, né, a sua equipe espiritual, para que formasse esse planeta de forma estupenda, maravilhosa. Né, junto, né, com esses nossos irmãos, fazendo com que as leis divinas fossem, né, atuadas ali em todas as gerações, né, das leis desse planeta. Que maravilha! E o outro momento que essa equipe espiritual de espíritos crísticos se reuniram, né, esse grupo se reuniu, foi quando eles, percebendo a necessidade de termos um amparo maior, qual deles iria vir até nós para trazer, né, a ajuda que nós tanto precisávamos. E aí foi escolhido, com certeza Jesus estava, né, ansioso por nos ajudar, com certeza. Foi escolhido justamente que viesse, né, estivesse aqui junto a todos nós, o nosso irmão maior, Jesus. Né? Então, ele, né, nos traz, né, todo um caminho. Né? Ele vem para nós não só como governador, porque ele poderia ter vindo para nós como um governador, né, num patamar lá em cima, mas não. Ele, né, colocou de lado, né, essa sua condição de ser governador e se colocou para todos nós como um simples guia, um simples modelo. Né?
não só nas palavras, naquilo que ele nos trouxe de ensinamento, mas principalmente, né, na sua maneira de ser, né, na sua maneira de se apresentar, na sua vida como um todo. E veja só, para nós entendermos isso e tirarmos qualquer dúvida a respeito disso, porque algumas pessoas, né, até falar certo, Jesus é o meu guia, mas se nós perguntarmos, mas por que você está dizendo isso? Por que Jesus é o seu guia? Ah, porque uma vez por semana ou 2 vezes por semana eu vou ao meu templo. Eu acredito em Jesus e vou ao templo orar, né, para Ele. Ele é o meu guia. Mas será que é somente isso? Então vamos refletir e, como nós vimos com relação ao modelo, o que vinha a ser o guia? Quando nós chamamos alguém de guia, o que isso representa? Novamente no dicionário, vamos lá encontrar ação de guiar, dirigir, que ensina o caminho. Aí está a chave. Que ensina o caminho. Então Jesus veio nos ensinar o caminho. Mas calma, vamos tentar fazer, né, uma comparação. Já que nós homens, nós na condição de encarnado, precisamos muito de ter, digamos, situações mais chegadas aos nossos olhos. Então, vamos tentar trazer aqui um exemplo. Quando nós falamos de guia, é aquele que ensina o caminho, nós temos aqui uma profissão belíssima, guia de turismo. Já ouviram falar, né? Guia de turismo é uma profissão belíssima, que pessoas se preparam justamente para estar nessa condição. Eles conhecem, né, determinados lugares, né, trilhas, várias situações em que ele vai nos guiar, a partir do momento que nós o contratamos, que nós precisamos. Vamos colocar uma situação hipotética. Eu quero atravessar um determinado lugar, que é uma mata, que eu não conheço, e por conta disso, não conhecer, se eu for sozinho, eu poderei correr o risco de me perder no caminho. E vejam só. Então, eu contrato um guia, e a partir do momento que eu contrato esse guia, que eu solicito os seus serviços, eu estou dizendo que confio naquilo que ele vai me dizer, naquilo que ele vai me orientar. Para quê? Para que eu chegue no final, depois dessa mata, no final dessa mata. Mas para isso, para que eu possa demonstrar, né, que confio nele, para que esse guia possa me auxiliar, eu terei que ouvir aquilo que ele vai me trazer de informações. Então eu estarei feliz, querendo atravessar aquela mata, e consequentemente, eu não sei, eu poderei estar, por exemplo, com a roupa inadequada. Ele vai chegar, Rivaldo, aqui é muito quente, troca essa roupa, vista uma roupa mais leve, senão você vai se prejudicar. Ao contrário, aqui a mata está numa situação de muito frio, troque essa roupa por uma roupa mais quente. E se eu tenho ele como guia, ele está me dizendo isso, eu vou ter que seguir essa orientação. Eu estou com uma mochila, e ele vai me perguntar, o que você tem na mochila? Eu começo a colocar ali, eu tenho isso, tenho aquilo, diversos itens. Aí, olha, isso você não precisa. Tira esse item, tira aquele item, porque quanto mais peso você vai usar, vai ser prejudicial. Você vai se cansar muito rápido. Então, dessa forma, dessa maneira, eu vou ter que me adequar. Ele não sabe, justamente não é ele que sabe como chegar do outro lado. Eu tenho que seguir essas orientações. Certo? Entenderam? Então é dessa forma que nós encontramos o guia, materialmente falando, aqui na nossa vida, na nossa jornada. E Jesus. Jesus é o nosso maravilhoso guia espiritual. Para nós verdadeiramente espírito. Na nossa verdadeira, nossa essência, né, espiritual. E claro, evidente, teremos consequências materiais. Mas ele veio nos trazer justamente como
como deveríamos nos guiar, né, nessa nossa jornada espiritual. Mas como nós vimos no exemplo do guia, materialmente falando, guia de turismo, que a gente tem que atender às suas orientações, nós temos que seguir tudo aquilo que ele nos diz da mesma forma e principalmente nós deveremos seguir aquilo que Jesus está nos dizendo. Então eu só posso dizer que Jesus é o meu guia se eu estiver seguindo os seus ensinamentos. Não pode ser diferente. Se ele estiver me trazendo algumas orientações e eu digo, não vou por aí não, eu não estou considerando ele como nosso guia. Então, o primeiro ponto é, quais são as informações, né? O que é que eu recebi e recebo de Jesus para que eu possa, né, me guiar nessa minha jornada espiritual. E aí, se nós fôssemos falar de tudo, né, nós iríamos varar pela noite, o dia, a semana, o mês, e não teria fim de tudo aquilo maravilhoso que ele nos trouxe. Então, por isso, eu reservei aqui só 2 ou 3 passagens para que a gente pudesse refletir justamente nessas informações e talvez até fazer uma comparação de como é que nós estamos vendo isso. Tem uma passagem bem interessante que Jesus nos traz uma maravilhosa orientação. Foi quando um escriba, né, escriba são aquelas pessoas que elas estudavam justamente as leis, né? E conhecedora da lei deveria justamente ter, né, um grande conhecimento, né, da vida e tudo mais. Então um escriba, em determinada ocasião, chegou para o mestre e disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Isso está em Mateus, capítulo 8, versículo 19. E Jesus, muito calmamente, evidentemente, tranquilo, esclareceu o seguinte para o nosso irmão. E, claro, evidente, nos esclarece também. As raposas têm seus covis, e as aves do céu seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Veja só. Então, ao que o escriba falou para o mestre, né, dizendo: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Né? Estava dizendo que, diante do que ele via no mestre, diante do que ele recebia do mestre, ele estava ansioso por seguir o mestre, e até mais do que até então ele havia feito. Ele queria ser, né, o seguidor. Mas aí Jesus esclarece a ele que ele deveria verificar justamente isso, que o seguir ao mestre, né, fazer essa jornada que nós estamos a fazer, precisava nos preparar para isso. Lembra do guia de turismo. Vamos lembrar de uma coisa importante aí. Na resposta dele, nós encontramos aí talvez uma dúvida. Ele está falando as raposas têm seus covis, ou seja, tem uma casa, né, um local onde eles ficam. As aves do céu, seus ninhos. Os ninhos é a casa, né, daqueles pássaros. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele estava falando que ele não tinha uma casa como as raposas e as aves. E aí a resposta de Jesus vem nos dizer o quê? Será que ele estava falando que nós deveríamos deixar a nossa casa a partir do momento que nós nos dedicávamos, né, a seguir, a tê-lo como um guia e seguir aquilo que ele nos trouxesse de informação? Ora, por que isso? Por que deixar tudo ao que a gente construiu, que a gente de uma certa forma colocou amor? Evidentemente, deixarmos, abandonarmos? Então, diante do que já conhecemos de Jesus, não é isso de forma alguma. Então, o que ele está falando para o escriba?
o que é que nós poderíamos entender? Jesus, evidentemente, na sua condição espiritual, quando o escriba chegou para ele, assim como todos que chegam para ele, ele percebe, evidentemente, espiritualmente, a condição do nosso irmão. Aquilo que profundamente o está movendo. Veja só. Então, na realidade, a mensagem de Jesus para o escriba nesse momento, ele está falando não para abandonarmos a nossa casa, sairmos e deixarmos para lá, mas abandonarmos um sentimento, uma situação que aí a gente, por conta própria, nós fazemos, realizamos, que é o apego. Eu falei antes, que amar é uma coisa, apegar-se é outra. Então, o nosso irmão escriba ainda era apegado às coisas materiais. Ele sentia que essas coisas eram essenciais para a sua vida. Então Jesus estava alertando ele, tá certo, você pode me seguir, mas para me seguir, lembram do guia de turismo que quando nós colocamos os itens que queremos carregar, a gente está com, sei lá, um sapato, uma mulher, sapato de salto alto. Aí disse, não, você não precisa de sapato de salto alto para atravessar uma mata. Tire esse sapato daí, o sapato só traz peso. O guia de turismo vai dizer isso para nós. E Jesus está dizendo para o escriba, tire isso, tire esse sentimento de você, porque isso só vai pesar. Esse apego às coisas materiais. Ele já nos dizia antes, meu reino não é deste mundo. Assim como o nosso reino, a nossa verdadeira casa. Para que nos apegarmos com essa casa, com essa situação, com a casa material, que é algo passageiro? Então, Jesus vem nos alertar que um dos pontos que nós precisamos entender, quando colocamos Jesus como nosso guia, maravilhoso, é que nós precisamos tirar da nossa bagagem determinados sentimentos, determinados olhares, não darmos tanta importância, não colocarmos como essencial diversas coisas que só tem a ver com esse mundo, e esse mundo é passageiro. Então o olhar é esse. Estão começando a entender quando a gente diz Jesus é o meu guia, a gente tem que estar atento a isso. Se eu digo Jesus é meu guia, mas estou totalmente apegado às coisas materiais, ele ainda não é verdadeiramente. Eu estou trabalhando, precisamos trabalhar. Precisamos entender isso, que o nosso esforço é para que a gente possa tê-lo verdadeiramente. Então continuamos. Então, é um ponto. Mais adiante, é um jovem que o acompanhava o mestre, chegou para ele, estava ali junto com outras pessoas, e o mestre chegou para ele e disse, segue-me. O convidado, diferente do escriba, que o escriba chegou para o mestre e disse que iria segui-lo. Nessa ocasião, para um jovem, Jesus o convidou, segue-me, assim como ele faz com todos nós, Ele nos convida para segui-lo. Mas aí, o jovem respondeu para Jesus, permite-me que vá primeiro enterrar meu pai. De uma certa forma, pela frase, no nosso entendimento, a gente acha uma coisa natural. Ele quer, precisa enterrar seu pai, que o ama, que o respeita. Mas aí o mestre o adverte. E chega para ele e diz, deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Isso está em Lucas, capítulo 9, versículo 59. Veja só. A gente toma um susto. Jesus, que nos fala sobre o amor que nós deveremos ter aos nossos pais, o respeito, chega para um jovem que está informando que depois só vai segui-lo, mas depois que enterrar seu pai. Jesus está dizendo que não, que ele deveria deixar os mortos enterrar seus mortos e que ele deveria anunciar o reino de Deus.
Como é que fica isto? Então nós precisamos tirar as palavras e entender a intenção que está por trás das palavras. E de maneira rápida, vamos dizer assim, para que a gente possa prosseguir da melhor maneira, nessa frase do nosso irmão, ele nos diz o seguinte: permite-me que vá primeiro enterrar meu pai. Essa frase, se nós formos entender como nós pensamos de imediato, logo, né, que ouvimos isso, qual o nosso pensamento? Puxa vida, o seu pai está no velório, está sendo velado, junto com outros familiares, e ele vai para o velório. Mas aí, os nossos irmãos espirituais nos esclarecem que, primeira coisa, se na realidade o seu pai tivesse desencarnado nesse dia e estivesse lá no velório, ele nem estaria ali. Ele estaria junto com os familiares. Em outra ocasião, ele estaria com Jesus. Ou seja, o que nós temos como entendimento é que, quando o jovem chega para Jesus e diz: permite-me que vá primeiro enterrar meu pai, em outras palavras, o que ele está dizendo? Eu vou voltar para o meu lar, estar a conviver com a minha família, amando meu pai, amando minha mãe, cuidando deles. Quando meu pai futuramente desencarnar, a minha mãe futuramente desencarnar, e eu os enterrá-los, aí sim eu venho e vou seguir-te. Vou te seguir. Vejam só, o que a espiritualidade nos esclarece que estaria por trás da frase do nosso irmão. E Jesus entendeu perfeitamente o que ele queria dizer. E Jesus veio dizer: olha, né, deixai que os mortos enterrem seus mortos. Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, meu Deus do céu, o que Jesus está dizendo aí? Eu não entendi de forma alguma. Achei algo, né, os mortos enterrarem seus mortos. Se os mortos estão mortos, como é que os mortos vão enterrar outros mortos? É difícil entender isso. Mas aí, né, mais uma vez, a espiritualidade nos esclarece que Jesus, quando fala deixai que os mortos, esses mortos, ele está se referindo às pessoas, nós, espíritos encarnados, quando estamos aqui justamente e colocamos o valor, o nosso olhar, a nossa essência só voltado para o plano material, só ligamos para isso, nós, né, estaremos, né, como mortos para o campo, né, para o lado espiritual. Nós estaríamos aqui caminhando, vivendo, mas como mortos espiritualmente, né, falando. Ele não tem atenção para o espírito, não tem atenção para o crescimento espiritual. Então é como se disséssemos que essa sua jornada está sendo inútil. Inútil, não está valendo de nada. Nós só olharmos para o lado material, somente isso. O nosso cuidado, o nosso tesouro só está no lado material. Nós estaremos vivendo como mortos. E aí essas pessoas, né, ele vem dizendo que essas pessoas que não entendem o campo espiritual, elas que vão enterrar os mortos. Passando mais adiante, né? Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Então ele está falando aqui que nós que já temos o entendimento, já temos o conhecimento espiritual, primeira coisa que nós vamos entender é que a nossa família consanguínea, o nosso pai, a nossa mãe consanguínea, ela não só essas pessoas que são os nossos familiares. Nós temos outros, muitos outros que são nossos familiares. Lembro da lição de Jesus, mais uma vez complementando isso, quando ele estava com um grupo de pessoas e chegaram para ele e disseram: olhe, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querendo falar-lhes, lhe chamando. E o que é que ele diz? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Complementando a resposta, são todos aqueles que seguem a vontade do meu Pai. Ou seja, todos os nossos irmãos espirituais. Então, o que Jesus vem nos dizer isso aqui para esse nosso irmão? É que ele
deverá cuidar do seu pai e da sua mãe consanguínea, mas também cuidar da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos espirituais, que são todos que estão ao seu redor. Eu não posso me fixar somente na minha família consanguínea e os outros que se virem, que façam o que quiser. Não. Eu já tenho essa... Preciso ter, estou trabalhando para ter essa visão espiritual. Então, esse jovem deverá, cuidar do seu pai e da sua mãe, mas ao mesmo tempo, anunciar o reino de Deus para seus irmãos em espírito. Eu acredito que deu para entender, Então, nós que temos Jesus como guia, precisamos entender que para atravessarmos essa nossa mata espiritual, digamos assim, nós precisamos ir trabalhando essas informações que Jesus nos traz no nosso dia a dia, na nossa caminhada espiritual. Naquilo que ele nos diz, a informação que ele nos diz, que é um peso que vai nos cansar, que vai nos fazer ficar cansados, a gente vai retirar sentimentos. No grupo de fraternidade, me lembrei agora, quando a gente fala retirar, aquela coisa toda, eu me lembrei agora que na época que eu entrei na instituição, comecei a participar na instituição, havia uma senhora linda, linda. Nós a chamávamos de Tia Mana. Ela, de uma experiência maravilhosa, trazia para todos nós, quando chegava lá, uma elegância humilde. Não era a elegância em termos de roupa, mas uma elegância no falar, no olhar, no chegar ao outro. Maravilhosa. E ela tinha a seguinte maneira de agir. Por exemplo, se eu chegasse para ela e dissesse: Tia Mana, faltou um precista, que vai fazer a prece da reunião. A senhora poderia nos auxiliar fazendo essa prece? Ah, meu filho, com certeza. Eu já me preparei em casa para uma situação como esta. Beleza. Aí, quando chegaram em outra ocasião, chegaram: Tia Mana, faltou o dirigente da reunião. E agora? Será que a senhora poderia nos auxiliar? Não tem problema, meu filho. Eu estou trazendo uma mensagem aqui, que eu pensei em casa que poderia ser, quem sabe, poderia precisar, e essa mensagem vai ser ótima para eu fazer o exórdio. Veja só o que ela fazia. E às vezes, quando faltava o palestrante, e aí chegávamos, a gente, naquele desespero, e aí, como é que vai ser? Olhávamos para a Tia Mana estava lá, naquela sua doçura, e chegávamos para ela: Tia Mana, veja só, faltou o palestrante. Meu filho, eu trouxe um livro que tem uma história tão maravilhosa que vamos lá, vamos. O trabalho está me chamando, vamos lá. Ela estava sempre disponível. E ela nos falava que todos os dias ela arrumava a sua mala. Aí eu ficava intrigado assim: mala? E eu já imaginava uma mala física, Mas aí depois, ela esclarecendo, e a gente vai entendendo, evidentemente, ela falava justamente da nossa mala espiritual. Então, determinados sentimentos, ela pegava e tirava da sua mala. Eu não preciso desse sentimento mais. Esse sentimento só está me trazendo peso. E tirava esse sentimento. E colocava outros sentimentos que fazia com que a sua mala estivesse mais leve, digamos, mais perfumada. E assim ela estava se preparando para o seu retorno espiritual, fazendo a sua jornada, a sua caminhada, tendo como guia, evidentemente, Jesus, seguindo todos os seus ensinamentos. Então é assim que nós deveremos fazer e agir. Jesus é o nosso guia, mas não é um guia só, digamos assim, de nome. Não é só um guia em que nós vamos só tê-lo como um personagem de história, de um livro. É um personagem, não, de forma alguma. Jesus, ele está aqui, presente, e vai estar sempre.
a nos trazer justamente a informação de como caminhar, né, na nossa jornada espiritual, seja no plano espiritual, né, e quando nós retornarmos, seja aqui nesse plano em que nós estamos encarnados. E que muitas vezes nós nos sentimos tão sós, né, desamparados. Por quê? Porque nós sentimos sós e desamparados. Porque, como eu disse anteriormente, nós olhamos só na parte material. A gente sente a necessidade, evidentemente, sente a necessidade, materialmente falando, dos nossos irmãos, da convivência daqueles que estão aqui encarnados junto conosco. Mas precisamos trabalhar a certeza de que temos outros, né, companheiros, companheiras, irmãos e irmãs que não estamos vendo, mas que estão ao nosso lado. Então, no momento em que nós não tenhamos, né, não temos, na ocasião, pessoas materialmente falando, que possamos nos lembrar disso. Mas espiritualmente eu estou sendo abraçado, eu estou sendo envolvido e não estou só. E por conta disso, né, colocar para longe o pensamento de estar desamparado, de que não está sendo auxiliado, de forma alguma estamos sendo auxiliados. Estamos sendo guiados, evidentemente. E isso nós poderíamos até fazer uma pergunta, mas guiado até quando? Aí nos lembramos mais uma vez quando Jesus nos traz a informação. Quando ele nos trouxe, né, há mais de 2000 anos, ele nos falou, né, que nenhuma das suas ovelhas se perderá, né, nesse caminho. Né? Cada uma que sair, ele vai lá e traz de volta para o caminho. Que maravilha, né? Nós estamos sempre, né, a ter, né, essa alegria, né, de confirmarmos na nossa vida e termos essa certeza, né, quando abrimos nossa mente, abrimos nosso coração para enxergarmos, né, com os olhos da alma. Quantas coisas boas, né, nós temos no nosso caminhar e às vezes nós não percebemos. Um exemplo disso, né, que quando a gente fala que Jesus é o nosso guia, e aí vamos trazendo uma comparação materialmente falando, que aí a gente às vezes não entende. Quando nós acordamos, né, digamos um exemplo, nós acordamos, né, feliz, assim, naquela condição de pensamento positivo, vai dar tudo certo, eu acredito em Deus, Jesus, tudo bem. Saímos da nossa casa, vamos para o trabalho. Mas aí, damos uma pressinha porque o ônibus, né, preciso chegar, senão vai me atrasar, vou perder o ônibus. E quando a gente vai chegando, o ônibus não passa na hora, passa alguns minutos antes. Veja só. Aqueles imprevistos que a gente acontece no ônibus, às vezes quando a gente sai, né, e começa a chover, e por conta da chuva a gente atrasa e às vezes não acontece aquilo que nós prevíamos, enfim. Acontece diversas coisas que estão fora das nossas condições. É algo que acontece imprevisto, que não queríamos que acontecesse, mas acontece. Veja só. Às vezes nós não temos a informação agora, mas futuramente, quando retornarmos à nossa casa, quando recebermos dos nossos guias, mentores, as informações que precisamos ter, nós vamos ter informação de que aquele atraso, justamente aquele ônibus que passou um pouco antes, ou algo que aconteceu conosco que nos atrasou, foi algo importantíssimo para que evitássemos algo pior, que iria nos prejudicar mais adiante. É quando, materialmente falando, nós ouvimos relatos de pessoas que perdem, por exemplo, o avião, perde de chegar, atrasa, o avião vai embora. E depois, infelizmente, recebem a notícia de que o avião que iríamos pegar, que a pessoa iria pegar, né, caiu, infelizmente. Todos desencarnaram. E aí foi que a pessoa percebeu que, puxa vida, eu estava chateada porque perdi, né, o avião e tudo mais, e agora eu compreendi que foi uma bênção de Deus, que
foi Jesus que fez com que eu tivesse, né, naquela condição de atraso e perdesse aquilo. Então, nós compreendemos que nessas horas é que Jesus está a nos guiar em todos os nossos momentos. E evidentemente nós entendemos que quando nós falamos isso, Ele está utilizando os nossos companheiros. Então os guias, né, espirituais, os mentores, né, o nosso anjo da guarda recebe as orientações de Jesus, né, evidentemente. Né, e ele se faz, né, como justamente aqueles que vão trazer as suas mensagens nos passando, né, para todos nós. Então é dessa maneira, é dessa forma que nós compreendemos e que nós possamos perceber a grandiosidade de Jesus para as nossas vidas. Esse irmão maior maravilhoso que nos mostra que a vida é belíssima, né? A nossa jornada é belíssima, mesmo sem conhecermos, mesmo estando em alguns momentos numa situação de escuridão, mas mesmo assim, lá adiante, tem uma luz que brilha para todos nós. E para finalizar, estamos chegando justamente, né, na nossa hora, a hora passa rápida. Uma mensagem, justamente quando eu estava preparando o material, eu vi uma mensagem muito bela de Sandro Simões, que ele nos diz o seguinte: a proposta de Jesus, é o título da sua mensagem, que ele nos diz o seguinte: a proposta de Jesus não é dar o peixe, é ensinar a pescar. A proposta de Jesus não é dar esmola, é ensinar a trabalhar. A proposta de Jesus não é resolver o problema, é dar as condições, a capacidade de resolvê-lo e ainda ensinar a não criar mais problemas. A proposta de Jesus não é fazer um milagre em sua vida, é te ensinar e te capacitar para que você possa fazer da sua vida um milagre. A proposta de Jesus não é ter de dar. Repetindo. A proposta de Jesus não é te dar amigos, é fazer de você o melhor amigo. A proposta de Jesus não é te dar dinheiro, é te ensinar a ser feliz com o que você tem. A proposta de Jesus é te preencher para que você não precise procurar nos vícios e na busca incessante de prazer à felicidade. A proposta de Jesus é te ensinar a ser a paz. A proposta de Jesus é te ensinar a ser amor. A proposta de Jesus é te religar a Deus e então juntos com Jesus e Deus ser luz no mundo. Então, brilhe a vossa luz. Que nós possamos cada vez mais fazer com que essa semente de amor que Deus colocou no nosso ser, nós já trazemos isso desde o início, né? E que Ele, né, através da ajuda de Jesus, permite que a gente possa, né, aguar, cuidar dessa semente para que ela possa, né, germinar, começar a germinar, como já começou a germinar, já que temos, né, tudo aquilo que já conhecemos, já estamos nesse patamar, graças a Deus, mas que ela possa cada vez mais crescer, né, e ser luz não só para nós, né, mas para todas as criaturas que possam e precisam passar por nós nessa nossa vida, né, que estamos a conviver. Né? Então, que Deus possa sempre nos envolver com a sua luz bendita, com o seu amor maravilhoso, com as suas bênçãos de luz. Obrigado, né, a todos que fazem o Centro Espírita 9 de Outubro, em especial a nossa querida irmã Aldenora, pelo convite, pela oportunidade maravilhosa de me fazer, né, conhecedor de um pouco mais, né,
da mensagem de Jesus. Que possamos continuar assim juntos, firmes, fortes, um segurando na mão do outro e todos nós segurando na mão de Jesus, para alcançarmos a nossa meta. E a nossa meta, com certeza, não é uma meta individual, a meta é coletiva. Todos nós estamos juntos nesse processo. Muito obrigado. Que esse Natal seja um Natal de renovação, um Natal que nós possamos fazer com que Ele, né, esteja conosco todos os dias do novo ano que vai, né, ressurgir. Tá certo? Que mais uma vez Jesus renasça, não, né, no calendário, mas renasça nos nossos corações. Muito obrigado por tudo e vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por tudo, por todos, por nós. Então vamos unir nossas mentes, nossas vibrações. Deus, Pai amoroso, obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez sendo agraciados por esse momento, por esse mês. Um mês que nos faz lembrar do nosso irmão Jesus, principalmente nesse momento tão maravilhoso que foi a sua chegada nesse planeta. Evidentemente que essa data é fictícia, 25 de dezembro, mas que seja um ponto de luz, né, na nossa vida. Que seja um ponto de recomeço para situações que nós muitas vezes nos colocamos, nos consideramos desesperados, desamparados, sem esperança. Que esse reencontro com Jesus possa ser justamente a nossa mudança para dias melhores, que estão aí, que chegam com certeza. Que possamos justamente trazer para o nosso coração, para a nossa vida, Jesus como nosso guia, como nós falamos, né? Colocando na nossa jornada todos os ensinamentos, seguindo aquilo que Ele nos diz no nosso dia a dia. E tendo a certeza que não precisamos nos apressar, porque o nosso caminho vai ser de acordo com as nossas condições. Ele sempre vai esperar por todos nós. Então, felizes por isso, certos cada vez mais desse amor grandioso que nos envolve a todo momento, que nós possamos pedir a permissão para encerrar esta live e desejando a todos nós, né, a todos vocês, um Feliz Natal de muitas bênçãos espirituais, não só para nós que nos encontramos aqui, mas todos aqueles, materialmente falando, que fazem parte do planeta, espiritualmente falando, do universo. Um Feliz Natal para todos. Bom, gente, gratidão por tudo, pelas vibrações. Vamos nos encontrar mais umas vezes, com certeza esse é o meu desejo, mas por enquanto, né, uma boa tarde, boa noite, um bom dia, né, com os dias que vão nascer, e até breve. Muita paz.